Olá! Mais uma mesa redonda aqui do Centro Estudos Fênix. Estamos contando hoje com a nossa querida Vânia Tempurini, que além da nossa embaixadora do Tzolk'in, tem 1001 outras atividades, e hoje a gente vai trazer um pouquinho desse outro lado dela, que poucos conhecem, né? Então, ela é terapeuta integrativa, corporal, consteladora, acupunturista e várias outras atividades. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho dessa parte corporal, né, dessa linguagem, e o que isso afeta na nossa vida, o que afeta quando, na nossa infância, como é que isso vem se manifestar no nosso eu. Com você, Vânia. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que a gente possa contribuir. Então, é um prazer estar aqui na Fênix de novo. Sempre que eu recebo um convite do Marcelo Dalê, eu sinto que é uma convocação. Eu falo assim, eu fui convocada, então não tem nem como fugir, não dá para falar. E eu fiquei apertando ali, eu falei, misericórdia, que dia que eu vou fazer isso, Senhor? Mas eu falei, não, eu vou. Aí eu falei, Marcelo, só espera um pouquinho que vai dar tudo certo. Essa é uma temática, né, que eu acredito que, eu falo que assim, todo mundo tem um corpo para durar uma vida toda. Já tem uma frase aí que é para a gente pensar, para a gente respirar nela. E a gente não passou, no nosso processo, por uma educação em relação a esse corpo. Né? E a gente vê muito, principalmente quem está também no caminho espiritual, né? Porque a gente tem tanto pessoas que são alienadas no corpo, ou seja, vivem aquela idolatria do corpo, e tem pessoas também que abandonam o corpo, tem essas duas polaridades. Só que aí a gente vai para um caminho, né? Ou fica excesso corporal e abandona o resto, ou tem uma outra parte, não preciso cuidar do corpo. Só que a fatura chega, porque o corpo que vive na terceira dimensão, ele tem um ciclo para ser respeitado, né? Então, eu já via isso desde quando eu me formei em educação física, então também preciso trazer, você falou de terapias corporais. A minha história foi bem rápida, assim, porque já desde a educação física, eu lembro no primeiro dia de educação física, me perguntaram assim, né? Por que você está aqui? Eu era muito jovem, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos de educação física. E eu tinha essa coisa, será que eu trabalho com a cabeça das pessoas ou com o corpo? Depois eu descobri que não dá para separar, né? Não dá para separar o ser humano camarão, né? Separa a cabeça do corpo, né? E tem uma coisa conjunta. Uma época que você queria ser psicóloga, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, mas na verdade eu já estudava psicologia antes da educação física, por isso que foi a minha primeira opção. Só que na época eu não tinha quase faculdade. Por exemplo, educação física na minha época, eu era USP, eu era Unicamp, ou a FEFISA, por exemplo. Então, tipo, era tudo muito... Não tinha. E aí eu acabei passando na primeira turma de educação física da FMU. E a FMU já tinha uma nova proposta de educação física. Então, eu fui a primeira turma de educação física da FMU. Então, a gente meio que inaugurou o currículo da FMU, que depois eu também fui dar aula lá. E assim, a gente já tinha uma visão de que tinha que mudar alguma coisa da educação física, porque ela era ainda muito esportiva na época, ela só tinha uma visão esportiva. Porque até então, que a gente também conhece de corpo, tem muito a ver com atleta. Então, essa visão atlética também, performática, também fica meio um pouco disforme do que é o corpo. Porque a gente, quase todos os protocolos que a gente segue na educação física, ele é baseado num homem um homem de 70 quilos de 20 anos. Tipo, e as pessoas não se ligam nisso. Então, muita gente pode perceber que começa e para. Começa, para. Porque, tipo, não encaixa muito bem a peça. Depois de alguns anos, onde começou a ter integração, né, da nutrição, da medicina, né? Porque, assim, a educação física, ela não é uma ciência, ela é uma intervenção. A fisioterapia também não é ciência, é intervenção. Então, as pessoas têm que ter clareza o que é uma intervenção e o que é ciência. Então, por exemplo, tudo que a gente tem de corpo é baseado nas 3 ciências, que é a psicologia, a nutrição e a medicina. E as outras áreas, elas fazem intervenções, mas também não se conversam. Então, o ser humano fica aparecendo quando ele precisa, ele acaba pegando linhas diferentes, aí não tem um alinhamento da informação. E o que acontece? A pessoa fica perdida, porque aí vai no nutricionista, manda, não, acho que você está assim, aí vai... E aí, por isso que depois de uns anos, graças a Deus, começou a ter um pouco mais dessa preocupação de olhar o ser humano de forma holística, porque o ser humano, ele é holístico de natureza. Essas Ele é feito terapias,
As terapias integrativas, né? Qual você faz parte hoje em dia, né? Só que mesmo assim, Ali, nem sempre é integrativa. Não é porque eu sou nutricionista e o outro é médico, mas a gente tem que olhar para aquela pessoa e saber qual intervenção, porque a minha intervenção pode atrapalhar a outra. Uhum. Vânia, você vê hoje, por exemplo, né? A gente fala integrativa porque a gente tem que começar a ver o ser humano como um corpo integral. A gente está falando aqui de vários corpos, começando lá com o corpo espiritual, com o corpo mental, para chegar aqui no corpo físico. E a gente sabe que tudo começa lá no mental, né, e no emocional, para depois estourar aqui no físico. Você acha que, por exemplo, né, a medicina hoje e a educação física, todos esses nutricionistas, né, todos esses istas, né, todas essa cadeia, ramos, né? esses ramos da educação, e que existe um descompasso, né, eles procuram mais tratar do corpo físico e esquecem dessa integração com os outros corpos? Sim, porque assim, existe também toda a história, né? Então, a gente precisa entender a história de todas essas áreas. Esse descompasso que você fala, ele é visível, como eu falei, por exemplo. O que acontece quando você cria um curso, né? Você cria um curso, eu sei porque eu participei, inclusive, da formação de pós-graduações, essas coisas, eu chamo de Frankenstein, né? São cursos Frankenstein. Tipo assim, alguém pensa sobre, e aí vai pegando pessoas que têm linhas de pensamento diferentes, mas não tem um núcleo comum. Não tem uma preocupação comum e todos pensarem sobre. Então, cada curso pegou um pedaço, né? Pegou uma linha chamada um pouco de linha cartesiana, né? Se você pegar todo o histórico lá, desde quando começou o pai da medicina, tal, que veio trabalhando, a gente tem linhas de pensamento, e assim, tem uma grande diferença entre as terapias integrativas, por isso que muitos profissionais de saúde hoje migraram, fazem combinação de uma técnica, vou pensar assim, metodológica, e linhas que vêm como um todo, porque a linha oriental, ela nunca viu separado. Uhum. Então, isso é um problema para nós aqui que estamos no Ocidente, porque a gente estuda a doença. É como eu falei, educação física, ela só tinha duas linhas quando eu me formei. Ou você era professor de escola pública, pouquinha coisa de particular, e a maioria era esporte. E se você for ver, as próprias áreas estão, porque elas podem atuar em muitas coisas. E aí, isso atuar em muitas coisas, também se perde muitas coisas. Fica tudo picado. Então, é a mesma coisa, o médico que pensa no joelho, acha que você é um joelho. Fala, oi, joelho, tudo bem? Você veio na consulta, joelho? Pode me contar, joelho, o que você tem? Tipo, e dane-se o resto, né? Aliás, pergunta, né? Ele, deixa eu ver o exame. Sei, tá, toma isso, né? E eu falo que assim, enquanto essas duas áreas não conversarem, saber qual é o seu lugar na roda, que nem eu falo assim, a medicina convencional, a educação física clássica, a gente vai falar sempre dos clássicos e dos que tem já um pouco mais esse barco, né? Por exemplo, eu participei de uma outra seleção uma vez de um curso de educação física numa faculdade que deixa eu lembrar o nome dela, me fugiu aqui agora porque não estava no contexto, que é lá em São Caetano, que é uma faculdade pública, e ao invés de ter eles modernizaram o curso, que é tipo atividades contemporâneas, ou seja, precisa de uma atualização. Tudo tem que ter uma atualização. Então, você pega, às vezes, modelos, por exemplo, você tem modelos dentro da educação física que eles não atendem mais a população, porque está todo mundo em evolução. Aí você está colocando numa biologia que já ultrapassou, ela já passou algumas barreiras, como a gente tem atualização biológica, processo, e às vezes aquelas áreas não acompanham a evolução biológica do corpo. Pensa, você está evoluindo espiritualmente e tem um corpo que parece uma carroça velha. Então, isso dissocia, fica uma coisa frouxa. Aí você pega um ser que está, tipo, pensando, tem a gente que tem essa coisa dos estudos e vai. Aí você começa a ver a biologia não cabe aquilo. Então, expande a mente, mas o corpo está capenga. Então, começa a ter uma briga energética, porque você tem um corpo denso,
que você não tem uma visão de suavizar esse corpo, porque o corpo precisa acompanhar a evolução espiritual. Então, essa é a divisão que tem entre ciência e espiritualidade também. E hoje você acha que a gente consegue resgatar essa conexão entre o corpo em plena transição planetária, né? Com todo esse estudo que a gente está tendo, com toda essa evolução consciencial, e o corpo físico se degradando cada vez mais, né? Porque ele tem um ciclo de vida. Vai chegar uma hora... Fora a alimentação e fora todos esses agentes nocivos que a gente está colocando para dentro do corpo, né? Que ajuda nessa deteriorização mais rápida, né? O corpo... Pode falar. Só para fechar a pergunta, desculpe. Você acha que ainda tem tempo da gente recuperar essa dissociação do espiritual e do corpo físico? Sim, eu acredito, nós já estamos experienciando, já estamos tendo respostas já, porque assim, nós estamos dentro de um campo de experimentação, né, nós fazemos parte, inclusive, todos nós, de uma atualização, você pode reparar, vamos falar sistemicamente agora, de uma parte sistêmica, percebe que seu corpo já está um pouco, se você parar para pensar, você pode perceber, antigamente tinham aqueles caninos, muito mais coisas, se você for percebendo, as crianças de hoje já não têm mais, tem alguns que já nascem sem. Então, quer dizer, existem algumas atualizações que vão sofrendo. Você vê, tem crianças hoje que já não querem, já nascem sem querer comer carne. Porque tem a ver com todo o contexto também histórico. Então, você vai sofrendo atualizações na alimentação, na forma de... várias formas. Então, se você for ver esse corpo que é terra, está em constante evolução. Se você trabalhar as duas coisas juntas, que é isso que eu penso assim, se você ficar muito corpo material, fica complicado. Então, é tão espiritual cuidar do corpo, quanto é tão material cuidar do espírito. Perfeito. Perfeito. Para mim, esse resumo. Uma pessoa que é espiritual, ela cuida do corpo porque ela entende que dentro dela tem um espírito que está em evolução e ela não vai colocar qualquer bobagem para dentro. E uma pessoa que cuida da matéria precisa entender que ela está cuidando de uma casa que vai receber um espírito. Então, eu falo que, assim, pessoas que têm essa consciência, que as duas coisas têm que ser trabalhadas em conjunto, até porque o corpo físico, ele é uma âncora para o campo espiritual. Senão a pessoa não sustenta uma meditação, não sustenta. Então, se você tratar o seu corpo físico como uma casa, como um templo, você não vai colocar qualquer coisa dentro dele. O que precisa ser mudado, Marcelo e Ale, eu acho que é a questão da ritualização. Eu falo que, assim, uma sociedade que não ritualiza é uma sociedade sem alma. Então, eu acredito que todo o processo histórico que nós sofremos coletivamente, ele vem dessa falta de cultura ritualística. A matéria foi perdendo com a modernização essa coisa do imediatismo, porque a gente sente que o corpo está no sentido horário, então a gente meio que corre contra um relógio biológico, porque a gente vai poder falar um pouquinho depois dessas coisas dos sintomas, do ciclo circadiano e desse relógio que a medicina chinesa vê, né, porque a gente enxerga o corpo como uma entidade biológica. Então, o corpo não é o que a gente vê, é uma entidade biológica que tem um ciclo funcionando como a natureza, que está em constante reciclagem. Então, por exemplo, esse cabelo aqui, amanhã já está, tá caindo, está vindo um cabelo novo, essas células estão soltando. Se a gente fosse se ver no microscópio, a gente ia se ver o tempo inteiro destruindo, construindo. Então, a gente está o tempo inteiro em construção e destruição biológica. Isso é uma verdade. Para isso, você tem que ter esse olhar e esse cuidado biológico, né? Porque esse sentido entrópico acontece. Você roda no sentido da própria natureza. A folha da árvore cai, não vai ficar lá, não. A árvore fala, não solta minhas folhas, que elas precisam ficar aqui jovens pro resto da vida. Então, naturalmente, a gente tem esse funcionamento. O que a gente fala na medicina chinesa é que a gente precisa ser amigo do corpo. Então, quando a gente cuida do corpo como um melhor amigo, você para de atrapalhar o processo do sono. Você não tem que dizer para o seu intestino, olha, você pode fazer cocô? Ele vai falar, vou fazer cocô agora, entendeu? Você não precisa falar para o teu estômago, olha, por favor, se tiver alguma coisa ruim, você pode vomitar? Tipo, o corpo ele tem uma sabedoria dele, porque ele foi programado para esse processo. O que aconteceu com tudo isso é que a gente perdeu a conexão com a própria natureza
E o corpo biológico está num processo de acelerar o seu processo de morte. Então, isso é o que está fazendo as pessoas estarem num campo completamente complicado, porque a mesma energia que ele precisaria destinar para elas subir e tirar essa densidade para acompanhar a evolução espiritual do planeta, das pessoas e tudo mais, o corpo biológico está na contramão disso, você não está ajudando o processo. E aí você começa a ter essa disfuncionalidade. Porque, por exemplo, quando você estuda medicina chinesa, que nem eu estudei, a primeira coisa que eu aprendi foi filosofia. A segunda coisa que eu aprendi foi a essência. Então, a gente não troca pino, parafuso, faz isso, faz aquilo. Então, eu falaria que essa medicina que chamamos de alternativa, ela é a primária. E a outra ajuda o corpo quando acontecem coisas que o corpo não está conseguindo dar conta. E está invertida essa polaridade. A gente usa a medicina convencional para ser a primeira, e ela não consegue resolver, porque ela não tem essa visão do todo. Eu preciso entender, por exemplo, tem um fígado que não está muito legal. Legal, o que a gente pode fazer da natureza? Não dá. Então, eu vou precisar de outros recursos a mais, ergogênicos, para poder calibrar na emergência uma coisa que eu não estou cuidando. Então, essa medicina que tem hoje, ela é tipo pronto-socorro mesmo. Ela foi treinada, blindada para ser tipo assim. Abre, separa, tira a faca, arranca, porque não tem mais. Põe o tubo. E aí, quando você tem que fazer tratamento, não trata. Remedia. E aí vai empurrando com a coisa. E as pessoas estão dopadas de remédio, essa é uma verdade. E aí, o que acontece com a tua carga biológica? Buf, cai. Porque você tem um órgão que está mais lento, o corpo que está em degradação e você está acelerando o seu processo de morte. Quando você trabalha no processo de prevenção, que não tem essa cultura, por isso que eu falo, a cultura ela é mais forte que a biologia. Olha que forte isso. Se eu quero saúde, eu tenho que pensar em cultura, porque o que influencia você é a cultura. E se nessa cultura não tem ritualização, você come qualquer coisa, dorme qualquer hora, faz qualquer coisa. E o corpo, que ele soma, o corpo soma. Ele é um ralo. Vamos pensar que ele é um ralo? E ele entope. E o corpo nosso está entupido. Se a gente olhar planetariamente, nós estamos com 85% da superfície da planeta Terra contaminado. Até o que parece orgânico não é orgânico. Só vai ser orgânico o dia que você fizer a sua terra e produzir o seu alimento. Antes disso, até os rótulos orgânicos a gente tem que fazer uma interrogação. Porque a terra está contaminada, o solo está contaminado, o lençol freático está contaminado. Vocês entendem? Então, assim, eu acredito sim, mas a gente vai precisar de bastante trabalho, ou seja, aprender a reciclar o nosso lixo, produzir a nossa terra, plantar, a gente plantar nosso alimento, aí a gente vai começar a comer bem, começar a, ter realmente um processo de purificação da água, enfim, a gente tem bastante trabalho falando de corpo, pensando em saúde holística, porque por mais que a nossa saúde, entre aspas, seja cuidada, exigem coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Isso é super sério, porque, eu falaria que, se você é espiritual, você planta também a tua comida. Não dá para ser espiritual e você continuar comprando salgadinho no supermercado. Isso. Entende? Tem que começar daquilo que você come, daquilo que você respira, né? Daquilo que você bebe. Por isso que essas medicinas, que a gente chama de medicina alternativa e terapias alternativas, a gente fala, sem não mudar hábito, nem trate. Porque a gente entende isso funcionando como ciclo. Ciclando, né? Eu preciso que meu corpo volte a ciclar. E ciclar significa em todas as minhas relações. Não dá assim, então tá bom, eu vou lá, faço uma acupuntura. Você teria uma ideia, Marcelo e Ali? Um pouco antes da pandemia, até as agulhas que eu colocava não fazia efeito nas pessoas. A pessoa não tem nem a quantidade de corrente elétrica no corpo para poder passar o sinal. Vamos pensar assim, porque uma agulha ela é um condutor de sinal, né? Tem pessoas que estão tão intoxicadas que nem agulha. Falar, já fiz acupuntura, não funciona. Já fiz não sei o que, não funciona. De tão denso que está o corpo dentro. Tão intoxicado. Então, essa pessoa começa a ficar insensível, começa a ficar intoxicada, e fica difícil atingir uma consistência nas suas práticas. Porque o corpo começa a te jogar no chão, né? Às vezes ela não está nem permeável para receber a cura, né? Começa do lado mental, né?
Por isso que a gente fala da limpeza do terreno. Então, a espiritualidade envolve limpezas, purificação em todos os níveis. Tanto uma limpeza física, uma limpeza espiritual, porque uma coisa está intervindo. Você mesmo falou, né? A gente começa lá em cima no espiritual, vai descendo o nível. Existe, assim, todo um ambiente que você é bombardeado de informação. Aí você carrega aquele mental. Aí o corpinho lá embaixo fala assim, o que é para fazer mesmo? Que, tipo, agora tem 30 milhões de informação. A tua biologia fica assim, ó. Aí você não sabe se é dia, se é noite, se é não sei o quê. Não tem jeito. Então, aqui é lento o processo. Aqui envolve 364 dias e aqui funciona com as estações do ano. Não dá, eu brinco com as pessoas, não dá para comer kiwi da Nova Zelândia fora de época, é lá da Nova Zelândia. Deixa o kiwi da Nova Zelândia e come a banana daqui. Aquilo que é mais barato é o que a gente tem que comer na época. E aí essa coisa de a gente estar mimado, que a gente quer tudo. Eu falava, minha professora de acupuntura brincava com a gente, falava assim, né? Aquilo que está mais barato no mercado é o que você tem que comprar para comer, aquilo está pronto da natureza, o teu corpo precisa daquilo. Só que agora a gente vai no mercado, compra qualquer coisa, qualquer época, a gente não sabe mais o que está na época, o que é natural, o que foi plantado, o que está injetado. Agora pensa para o teu corpo processar tudo isso. É a tua mente querendo expandir teu corpo. Não, vai não. Vai não. Fica gripado. Fora a correria do dia a dia que te impressiona para estar fazendo uma comida rápida, né? Então, essa cultura do fast food, Ale, que é isso que você está trazendo, para a saúde, esquece. Então, assim, e essa mesma fast food, essa mesma pessoa do fast food, ela que quer o próximo conteúdo, porque, na verdade, as coisas têm que trabalhar em conjunto. O que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto. Tem que estar em coerência. Então, o que a gente falava na medicina chinesa? Que iam ter dois problemas, não falava pandemia, mas a gente já lá embaixo falava assim, olha, vai chegar um momento, daqui uns 5, 10 anos, que as pessoas vão começar a ter dois problemas, né? Tipo, problemas da psique, porque vão ficar piradinha com essa história de... Parece que já estavam, tipo, já tinham isso, né? E a outra coisa era esse peso morto que as pessoas estão carregando. As pessoas estão carregando um morto dentro do corpo. Um morto. Né? Porque pensa, como é que você vai pôr esse morto para fora agora, que você ingeriu? Você é quase uma jiboia. Você comeu, o planeta podre. Como é que você põe essa podridão para fora? É por isso que eu fiz aquela pergunta, se ainda há tempo, né? Nós, assim, já que estamos não vamos falar dos jovens, que já está começando errado, né? Mas há tempo ainda de fazer a correção. Nós que já temos uma certa idade, precisamos correr atrás do tempo, como você falou, né? Você sabe que eu falaria para você? Você já viu a beleza da natureza? Uma vez eu gostaria de, acho que essa resposta eu gostaria de responder com uma percepção que eu tive. Já andou aqui, a gente está aqui em São Paulo, Marginal Tietê, poluída, do Rio Tietê, super limpinho, marginal. Passamos na marginal um dia, parou o trânsito. A gente olha para a calçada que tem ali, um milho nascendo, um milho, pezinho de milho. Falei, nossa, a natureza ela é incrível. Mesmo a gente ferrando com ela, aonde tem o espaço para nascer uma semente, nem que for uma semente no meio da marginal Tietê, tinha um milho nascendo ali. Essa é a minha resposta para você, ou seja, por mais que esteja contaminado, nós somos programados para florescer, ou seja, para fazer dar certo. Então, eu jamais, eu falo que eu já peguei pessoas, Marcelo, que, semana seguinte estava morto. Meu pai foi esse exemplo para mim. Eu tive problema com meu pai na saúde, eu apliquei tudo que eu sabia com meu pai, né? A gente nem pode mexer muito na família, mas eu senti isso. E o que eu vi de melhora no meu pai, num câncer terminal, entender como o corpo tem uma sabedoria sempre de pôr para fora aquilo que está ruim. Então, a gente tem que confiar na sabedoria do corpo também. Só parar de atrapalhar o processo. Eu falo, quando você decide fazer um detox, porque a primeira coisa que a gente fala é, primeiro, limpa o terreno. Se as pessoas estão ouvindo essa live, falam assim, gente, coloquem para vocês uma meta. Pensa assim, ó, limpar o terreno. O que eu tenho que fazer? A gente deveria estar mais tirando do que colocando para dentro. Então, tem que diminuir a ingesta e aumentar a parte de intoxicação.
Então, para isso, tem coisas incríveis para vocês fazerem. Por exemplo, vários tipos de limpeza. Nós estamos agora guiando um trabalho da limpeza do fígado. Eu estou com nutricionista, eu estou com uma galera que a gente está fazendo esse trabalho da limpeza do fígado, né? Tanto que é muito engraçado, porque eu fiz uma live uma vez, falei disso, tem até hoje perguntando, pessoal, gente, cadê o grupo da limpeza? Né? Que é o faxinão, quem que vai fazer um faxinão? O corpo agradece quando a gente faz essa faxina. Então, a primeira coisa, saúde é focar na limpeza. Saúde sem limpeza não existe. A gente vai ter aqui os contatos, né, Vânia, dos seus grupos para o pessoal que quiser. Pode vir. O pessoal que quer um faxinão pesado pode entrar, que a gente sabe como fazer isso de um jeito muito... E a pessoa, isso é para a vida, né, Ali? Porque a gente tem sobrecargas. Por exemplo, tem semana que você, tipo, fala, nossa, gente, nós que estamos aqui, tem semana que vai precisar mesmo comer uma coisa mais rápida. Tem uma facilidade na modernidade, mas não pode se tornar um hábito. O problema é que o erro virou um hábito, entende? Eu até insisti nessa pergunta, porque a gente vai cair naquelas pessoas que falam assim, não há mais tempo de mudança. Né? Por favor. Né? Por favor. Que é uma desculpa. Use o exemplo do milho na marginal. E lembrando que o nosso corpo, 70% água, né? Sim. Assim, a maior cura está na água, de todas, né? A gente tem 70% do nosso corpo água. Vocês podem perceber, todos os órgãos estão na frente, só os rins estão atrás. Então, o corpo ele é incrível, porque quando você começa a ajudar ele a funcionar, você começa a expelir. Tem que fazer, quer dizer, precisa dar esse comando, né? Então, tem processos para poder fazer de limpeza. Depois, a gente fala que, assim, é preparar o terreno. Claro que depois que você limpa, é igual na casa, quando você limpa. Você não vai entrar de sapatinho sujo no dia seguinte. Você vai falar, ai, mó trabalho para limpar, misericórdia. Nem sentar no sofá você quer. Você fala, ai, gente, vou ficar uns dias em pé aqui, só para não sujar esse lugar que eu demorei o tal para limpar. Naturalmente, quando você limpa o corpo já começa a dizer, isso não. Fica mais fácil de você fazer isso, mas precisa de um acompanhamento, porque precisa saber se tem medicação, se não tem medicação, sempre precisa olhar para essa questão. Aí você prepara o terreno. Quer dizer, preparar o terreno tem coisas para preparar o terreno. Pensa na natureza, gente. Quanta gente não tem terreno que está zoado, daqui a pouco você começa a limpar ele, preparar, daqui a pouquinho você vê lá, sai na frente e fala assim, nossa... Quer dizer, a gente está num planeta que fomos feitos para poder limpar, preparar, para depois semear. Isso para tudo. Isso eu falo que serviria para o corpo emocional, para o corpo mental, para o corpo espiritual. O que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. Não funcionaria diferente. A diferença é que a parte espiritual, ela gira num outro movimento, e o corpo físico no outro. Se os dois entrarem em harmonia, você não quer o yin e o yang que a gente mostra. O que é o yin e o yang? É até insuportável essa teoria. Essa teoria é insuportável de chata. É assim, ó. A brincadeira é assim, ó. Este livro, a pergunta é assim, este livro é yin ou yang em relação a esse telefone? O que vocês acham? Aí você pegou, né? Ó, tá em cima, yang. Tá embaixo, yin, porque esse é calor alto, né, yang. Só que a minha cabeça é yang em relação ao celular. Aí, se eu colocar aqui, o celular agora é yang em relação à minha cabeça. Aí você fala, gente, a teoria do universo é linda, porque a gente tá num sistema onde as polaridades se completam. Então, a gente sempre vai dizer que o calor e o frio é o morno. Então, a gente aqui, tanto que a gente fala assim, que nem fazer acupuntura, né? Tem não sei quantas coisas. Fala assim, o que vocês fazem? 3 coisas. Seda, tonifica e harmoniza. Você fala, você faz 3 coisas, põe aquele bando de agulha. Fala assim, a medicina mais evoluída nesse sentido, porque tem a medicina tibetana, tem várias medicinas, mas a gente que trabalha com essa parte de equilibrar, né, de equilibrar as energias, a gente vai sempre olhar o que está yin, o que está yang, o que está mais, o que está menos, e a gente harmoniza. Faz 3 coisas só. Não é possível que é todo esse bando de estudo para fazer 3 coisas, mas 3 coisas muito bem olhadas, porque é a ciência de observação. A gente aprende a observar a língua, a pele, para saber o que faz. E eu falaria para as pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ler seus sintomas.
Quando você tem essa alfabetização, que o único jeito que o corpo tem para dizer que algo não está bom é através dos sintomas. Não é para você calar a boca dos sintomas. Os sintomas, tipo, já é o primeiro sinal para você rastrear o que está acontecendo no seu ambiente interno. Porque tudo está informado. O teu espiritual está falando, ô, vamos lá? Aí você fala, não vai dar agora não, estou com dor de estômago. Você fala assim, meu filho. Vai falar assim, então tá, vai lá cuidar do seu estômago. E você pode perceber que é super difícil estar numa meditação e tá doendo o teu estômago. Você não consegue se concentrar. Autoconhecimento é tudo, né? É tudo, é tudo. Então eu falo que assim, a mesma coisa, a doença é a sua própria cura. Olha que legal isso. Então a gente não tem essa visão, a gente acha que doença é ruim e que saúde é boa. Não. A doença tá te mostrando que você está pronto para ser curado. Quando você muda a visão, você muda a forma do engrama e você passa a falar, não, eu vou fazer. Porque a gente não tem essa cultura da prevenção, aquilo que eu falei no começo. Como a gente não tem essa cultura, a gente só vai quando está pegando. E aí, quando está pegando, já faz tempo que o negócio já foi sinalizado, então a gente está habituado. Está com dor de cabeça, toma um remédio e vai trabalhar. Aquilo está te sinalizando. Por exemplo, uma dor de cabeça tem algumas sinalizações. Isso, se for aqui é uma coisa, se for aqui é outra. A gente brinca assim, ó. Dói aqui, o problema está aqui. Dói aqui embaixo, o problema está na cabeça. Então fica fácil de rastrear. Tá queimando o meu estômago. É o estômago? Não, é alguma coisa aqui que não está funcionando. Tá doendo aqui, tem alguma coisa embaixo que está dizendo, me ajude aí, entende? Então, quando a gente começa a aprender sobre isso, fica muito mais fácil de cuidar, porque tudo está te sinalizando. Então, a medicina, ela é observatória. Tudo que você observa, podemos chamar que isso é médico. E não um conhecimento, entende? Porque para essas ciências hoje terem protocolos, tudo começou numa observação da natureza. Van, quando você fala assim da ritualista, eu entendo que você queira falar do compromisso consigo mesmo, diariamente, de fazer certas coisas para o seu benefício. Amor próprio. É isso, né, que você quer dizer. A gente está entrando em dogmas, em nada disso quando você fala ritualismo, só para o pessoal entender o que você quis dizer com ritualismo. Ritualizar é mais ou menos assim. Eu estou inteiro para aquilo, porque o que acontece? O corpo tem um tempo, a mente tem outro tempo. Quando os dois estão separados, a sua alma está entre os dois. Está ali para poder estar, integrado os dois, que é na presença. Ritualizar é estar na presença do que você está fazendo. Então, você está comendo, mas você está na comida, você está pegando o garfo. Isso é ritualizar. Ritualizar não tem nada a ver tem a ver com você estar com a sua mente e o seu corpo em presença. Ótimo. Né? O teu corpo e a tua mente em presença. Porque se você tem ali um comandante que pegue o garfo. Eu até brinco com meus pacientes, falo assim, ó, você vai tomar banho, começa. Pagou o boleto? Pegou o filho na escola? Mandou mensagem para o Marcelo? Isso, o Marcelo não veio te buscar. E você tá lá. Você sai do banheiro, você não lavou nem o sovaco. Ou esqueceu que lavou. Ou esqueceu que lavou. Fala, será que eu lavei? Ainda sai do banho e fala assim, ó, acho que eu não lavei. Mas chegou o boleto, chegou a mãe, chegou o filho. E você não está presente. Então, isso a gente fala, isso está sem alma. Quer dizer, a cabeça foi lá para o banco, foi lá para casa, foi para não sei aonde, para não sei aonde, não sei aonde. E aí você começa a fazer o quê? Separar o corpo da mente. E aí entra uma confusão mesmo. Aí você fica vulnerável, porque você não sabe, você sabe se vai para a direita, para a esquerda. Eu brincava com meus alunos, Marcelo, que era assim, você acorda para tomar café. Aí vai tomar café, você sabe, tipo assim, o corpo fala assim, vamos tomar café? Aí você fala, vamos tomar café. Aí a mente faz assim, oi, tudo bem? Bom dia. Ah, tá, pode deixar. Se bobear, colocou a calcinha do avesso, já foi lá no vestiário, já falou não sei o quê, manda o WhatsApp, manda mensagem. Quando vê, falta 5, sai correndo, aí toma aquele cafezinho rápido. Aí quer que dê certo no final a conta, não vai dar certo. Entende que essa dissonância, por isso quando a gente brinca, né, a questão do tempo, porque o tempo da mente é 4D e o corpo é 3D. Então, esses dois
não pode estar brigando, por conta da próprio tempo. Um tem um tempo de 364 dias, e 65, e o outro tem 260. Então, um é mais rápido do que o outro, até para poder, tipo, processar os dados, né? Agora, você imagina se você deixar o processador de dados, imagina se você deixar o seu celular ligado o dia inteiro. A bateria vai pifar. E a gente está assim agora, com o nosso celular o dia inteiro ligado. Dados, fazer, buf, o corpo pifa. Fora que você vem com uma programação espiritual para estar cumprindo uma missão de vida, né? E toda essa agilidade e as distrações do dia a dia te tiram disso também. Então, é mais uma dissonância para estar quebrando essa integração corpo, mente e espírito, né? Mas dá super tempo, assim, eu acho que, tipo, se você confiar na sua natureza, tudo se regenera dentro do corpo. Mesmo assim, eu já peguei pessoas com câncer terminal mesmo, assim, de tudo. Meu pai, que eu digo, meu pai foi um exemplo para mim. O dia que eu vi meu pai, um dia que eu fui visitá-lo, né, eu olhei para ele, a cor da pele dele, eu falei, ele não passa dessa noite. Eu sabia que estava bem perto já, pela cor de pele, por tudo, cor dos olhos, tudo. Eu falei, Aí eu olhei e falei, chamei ele e falei, pai, o senhor pode deitar aqui um pouquinho? O senhor me permite mexer no senhor, fazer aqui alguma coisa? Ele falou, ai, filha, estou muito mal, estou sentindo uma coisa muito ruim. Eu falei, pai, assim, olha, eu vou fazer que nem uma massaginha no senhor aqui, o senhor deixar. Ele falou, ai, filha, pode ser. Aí peguei e comecei a mexer. Foi muito louco, porque eu fiz o Rolf nele, né? Aí ele tava tipo com a pele seca, já dura, assim, coladinha no osso já. Seca, né? Porque quando vai secando, tá morrendo. É igual a plantinha, tá secando, tá tipo, não tem água, vai murchando, né? Aí eu falei, já sabia que a condição dele já estava numa condição, demorou muito para descobrir, demorou muito para cuidar. Meu pai era teimoso, não ia. Aí eu fui lá no pezinho dele, né? Soltei assim. E demorei, o pé dele não sentava. Quando eu mexi no pezinho dele, aí, né, depois de uns 10, 15 minutos, eu fiquei paradinha, assim, ele deu um grito, assim, grudou na cadeira que ele tava, numa cadeira, tipo, do papai, assim, deitadinha. Ele falou assim, filha, tira que tá no seu dedo, tem um prego no seu dedo. Eu falei, pai, não tô sentindo nada. Ele falou, filha, pelo amor de Deus, puxa teu negócio que tá travado no meu pé. Eu falei, pai, não tô sentindo, me ajuda. Ele, só você puxar. Eu falei, pai, não dá para puxar, você tá doido? E suando frio, né? Imagina, eu falei, agora mata o velho, né? E aí aconteceu a coisa mais incrível. Aí a fáscia dele, porque a fáscia, ela trabalha com o efeito pisoelétrico do corpo. Começou a funcionar, porque ela entendeu o meu toque, começou a funcionar. Então, ela vai buscar o que tiver de água no tecido e ela começa a fazer de novo a água funcionar. Nem que tiver uma gotinha de água, eu comecei a puxar essa água para o tecido. E comecei a mandar para o canal certo a água. Aí ele falou para mim assim, o que você está fazendo em mim que está subindo um monte de coisa assim, que meu corpo parece que está circulando coisa. Aí eu respirei e falei, nossa, que delícia, né? Aí, beleza, ele começou a melhorar a cor da pele dele depois dos 40 minutos. E aí eu fui embora. Aconteceram várias coisas. Só estou resumindo um pedacinho para vocês entenderem como o corpo, ele entende quando você dá o comando certo para ele, né? E aí ele não tinha fome, porque estava medicado até o talo. E aí, de repente, eu ligo para a mulher dele no dia seguinte, ele falou assim, você não sabe o que aconteceu, seu pai pediu para comer mamão. Estava morrendo e queria uma fruta que tinha água, queria comer. E, tipo assim, você vê que o corpo tem sabedoria, que ele lembrava o que tinha. Ele queria comer coisas que davam um pouco de consistência e tinha água. Ela falou, saí para comprar, não sei o quê. 2 dias depois ele estava na rua andando. Ele já estava, tipo, já deitado. Mais 3 meses a gente foi cuidando dele com as 2 medicinas. Eu ia lá de vez em quando fazer alguma coisa. Ele voltou a andar, voltou a falar, voltou a fazer algumas coisas em 3 meses. Então, assim, você consegue, mesmo estando numa situação delicada, ter uma, vou pensar assim, uma morte honrada, eu chamaria. Eu chamaria que o cuidar do corpo, mesmo que você sabe que é perecível, porque o corpo humano ele é perecível, mas você pode cumprir a tua missão sem sofrimento.
E você pode correr o risco também, Marcelo, de estar sem sofrer. Então, eu, como já peguei gente, tipo, tipo assim, já virando a curva, assim, que já, tipo, já estava... Você puxou pelo dedinho do pé, né? Pelo fiozinho de cabelo. Então, assim, eu peguei muitos casos de muita gente em situações muito vulneráveis fisicamente. E olha que agora, né, no advento da tecnologia, né, a gente está indo por um processo onde as pessoas querem rapidez, né? Soluções rápidas. Para o corpo não existe. Já vou avisando. Para o corpo não existe isso. Se fizerem isso no corpo, não vai dar certo, não. Então, será que não é por isso que está vingando muito essa questão do transhumanismo hoje, né? Onde as pessoas querem soluções rápidas e falam assim, eu não vou perder tempo me tratando aqui, mudando minha alimentação, cuidando disso, melhor arrancar por vamos arrancar isso aqui, colocar um substituto aqui, nem que seja robótico, né? Vai chegar ao ponto que a pessoa vai falar assim, tira minha consciência desse corpo biológico aqui, coloca no corpo robótico e está tudo resolvido, né? Mas é mais por preguiça, né? Ou pela falta de tempo. Falta de conexão. Né? Sim, espiritualmente seria uma falta de conexão até com a fonte, né? Para chegar neste nível. Planeta, né? Com tudo. Né? Agora, pensa, vale a pena você investir numa morte de consciência para você ter um corpo imediato? Chamaria isso para as pessoas refletirem sobre isso. Eu sei sobre o que você está falando, eu já sei a mensagem que você está me mandando para a gente poder falar disso, né? Eu falaria que, assim, não se apegue a esse corpo, porque você não é esse corpo, mas a alma que ele contém, né? A gente nunca foi e nunca será esse corpo. Esse corpo, ele tem uma data de validade. Por mais que a gente queira deixar ele cibernético, não tem jeito. Ele vai te matar de um jeito ou de outro. Não acredito nesse... Por que esse medo da morte? Acho que essa é a pergunta. Por que esse medo da morte? A pior morte que existe é da consciência espiritual. Né? Eu acho que está em jogo hoje seria olhar para o corpo e tratar ele como orgânico e não brigar com a tua biologia, porque você vai perder. Achar que o corpo conserta, o corpo não tem conserto, isso são... Você pode, sim, minimizar os efeitos, por exemplo, de um acidente, você colocar uma prótese, essas coisas, tudo mais. Como a gente perdeu nossa capacidade quase de autocura por conta da quantidade de intoxicação que a gente está, ou seja, estamos com combustível errado, colocando o combustível errado no carro e fazendo ele rodar, ficar 24 horas na garagem ligado, né? Não acredito que a tecnologia vai resolver isso. Não acredito, de verdade. Nunca acreditei e não vejo isso como solução para esse problema. Isso continua sendo, mais uma vez, uma manipulação para as pessoas que são imediatistas irem para isso, né? A gente já falava sobre isso já há muito tempo, que em algum momento, eu acho que, assim, existem coisas que são descobertas que realmente facilitam. Pensa, você perdeu suas pernas, e você precisar de uma prótese para melhorar a locomoção, uma cadeira, uma adaptação, eu acho isso incrível, não acho que isso é ruim, mas não acontece. Sem você ter uma cura espiritual, você vai para os extremismos. Então, sem conexão espiritual, você vai estar sempre polarizado, né? Ou para uma coisa, ou para outra. Então, eu acredito que, tipo assim, se você não tiver trabalhar as duas coisas juntas, você pode se perder nas suas escolhas. E tem escolhas que são para sempre, né? Tem muita gente que pode se perder nisso, ao ponto, tipo assim, tira meu cérebro, então, e coloca isso. Eu tenho escutado essas coisas, a gente que é da área da saúde, que estuda mesmo, que sabe como funciona, né? Eu acho que, assim, por exemplo, que nem a orquídea, uma orquídea lá que o pessoal injeta uma tinta azul para a orquídea ser azul. Ela continua sendo branca, ela não é azul, né? E você paga um absurdo para ter uma orquídea azul, por exemplo. Tem pessoas que gostam de ser enganadas, Marcelo, eu acho que é isso. É bem isso mesmo. E você paga caro pela ilusão, entende? Tá tudo bem. Aqui a gente sabe que a Terra, ela é um paraíso condicionado. Eu acho que você prolongar a sua vida, né, no sentido de você vai cumprir um propósito, você tem um propósito a cumprir, não cuidou no passado e hoje tem algo que pode te ajudar a completar a tua missão espiritual, arro.
Mas se você não tem missão e propósito de vida, vai prolongar para quê? Vai ficar mais um aqui fazendo volume, né? Eu não sou contra, assim, por exemplo, você pega, por exemplo, a medicina estética. Tem o lado dela que veio ali para minimizar efeitos, por exemplo, uma pessoa que está queimada, sofreu um acidente, aquilo que eu falo, tudo feito com moderação, maravilha, mas você sempre tem que pegar na balança até onde vale a pena isso, até onde não vale a pena isso. Eu tive pacientes, durante o meu processos que fizeram comigo, pessoa que não tinha nada, não tinha acho que 2 milímetros de gordura, mas tinha um problema muito sério com a autoestima, foi fazer uma lipoaspiração, que a gente chama no Rolfing de latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? É forte isso, é bem forte, as pessoas que vão escutar isso, mas tudo bem, só respira nisso, depois de uma hora a gente conversa sobre isso. Que perfuraram o intestino dela, porque ninguém conta dos erros que estão por trás. Verdade. Né? Então, assim, eu falaria para vocês, olha, dá tempo, sempre vai dar tempo, porque a natureza ela é cíclica, ela se renova. É só ver a Terra, se a gente também não tivesse, então a gente não estaria mais aqui, se a Terra não reciclasse, mesmo ela não está dando conta da quantidade de lixo que a gente produz. Mas ela continua gerando vida. E o corpo vai continuar gerando vida até o seu último suspiro. Até porque tem gente com corpo saudável que também morre. Atropelado, em acidente. Então, também, por isso que eu falo, cuidar do corpo achando que também, por medo de morrer, também é bom não cuidar. Tem gente que tem essas noias, né? Cuida com medo de morrer. Eu falo, vai atravessa a rua, não olha, tá no celular, puf, vira aquele tomatinho esmagado no meio da pista. Né? Bom, então, para encerrar, né, nosso bate-papo, delícia, né, sempre uma delícia falar com você, além do foco no milho da marginal, você tem uma outra mensagem? Vamos pensar, o pessoal que está escutando a gente, se você é um milho que está com tudo poluído em volta, lembra disso. Tem sempre onde tem uma terrinha, onde tem alguém ali para te ajudar, esse milho vai crescer, nem que for do lado de alguma coisa poluída. Por isso que, tipo assim, eu usei esse exemplo bobo, mas para mostrar que a vida, aonde tem um mínimo de cuidado, ali começa a mudar e você pode ter um outro estilo de vida. Vai precisar mudar algumas coisas, mudar a cabeça, mudar a forma de ver, mudar a forma de enxergar, para poder dizer sim ou não para a tua vida, para a qualidade da tua vida. Eu acho que a gente tem essa condição de fazer isso. Agora é uma escolha, né? Colocar ali peças sem você ter feito a sua parte. Eu acho que eu gostaria de encerrar com isso. Se você tentou de tudo, tem duas coisas. Ou você foi para o caminho errado, não encontrou as pessoas certas que possam te ajudar, ou você não tem realmente mais jeito, e aí essas coisas podem vir auxiliar a minimizar o sofrimento. Mas se você não fez esse caminho de você poder fazer o seu processo e pelo menos minimizar você uns 50% daquilo que você não cuidou, você tem uma oportunidade, porque isso também é espiritual, que é amor próprio. Então, Vânia, já está convocada para um segundo vídeo, porque esse papo aqui está muito bom e ainda não pode acabar hoje. Gente, eu tinha 30 livros aqui, queria mostrar tudo sobre os sintomas, já me preparei, eu já vim munida aqui, ó, anatomia emocional, eu tinha tudo aqui, ó, queria perguntar da pressão alta, da pressão baixa, de não sei o quê, podemos falar de tudo isso. Então, super convidada para mais uma mesa redonda com a gente. Essa foi só a introdução. Manda o povo perguntar, viu, Alessandra? Manda o pessoal perguntar. Sou milho da marginal? Não sou milho da marginal, né? Gente. Põe ali para a gente que a gente responde, tá? Faça as perguntas que a gente interage lá, sim. Pede para o pessoal contar como é que eles estão cuidando da saúde na pandemia. Eu acho que isso pode ser uma boa coisa, porque mediante o que as pessoas falarem, a gente pode ajudar a orientar as pessoas até o que né? Tem coisas que são tão simples para poder fazer que vai diminuindo. O corpo ele recebe esses sinais como: oi, amigo, tudo bem? Tá me ajudando aí. Então dá para a gente fazer coisas muito simples em casa para ir minimizando os processos, independente do tratamento que você esteja, entende? Certinho. Sim, também entra para a nossa escola, né? Ela é gratuita.
As nossas aulas são de terça-feira à noite, e aí a gente tem um tempo para estar conversando melhor também, e a gente ajuda também nessa coisa do autoconhecimento, né, de se entender, se compreender, né, e tá sempre vendo, acho que o aprendizado da vida, acho que o importante é isso, a gente ver qual é o aprendizado que a gente está tirando disso, né, tá vendo o copo sempre quase cheio, né, se apegar na parte boa. Isso aí. Só agradecer, Vânia, mais uma vez. Muito obrigado. Arro. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí. Pelo menos eu falo assim, trazer um pouco de esperança para as pessoas, não desistirem delas, né, Marcelo? Acho que o autoconhecimento vai ser sempre o melhor investimento para a pessoa poder. E vocês fazem isso com bastante maestria, mostram várias coisas. E eu falo, não desistam de vocês, confiem que a gente já tem muitas coisas que já vieram prontas. É só a gente se ajudar a coisa funcionar, porque ela veio aqui para funcionar, mesmo que seja por um tempo curto, mas ela veio aqui, você não veio aqui para sofrer, você veio aqui para ser você e só precisa encontrar de novo esse cantinho, o milho da marginal que vai nascer. Vânia, a gente trouxe tudo isso, né? A tecnologia está tentando fazer com que a gente escolha o caminho mais fácil, mas não existe fast food espiritual, né? Nem corporal, amigo, nem não existe fast. Fala que é assim, ó, não existe iluminação para o ego preguiçoso. Se você é candidato, sim, eu quero me iluminar. Então, só para lembrar disso, não existe iluminação para o ego preguiçoso, e nem no físico e nem no espiritual. É para os dois isso. Não é para um e para outro, não, entende? Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, aí a gente fala das patologias. Ai, ótimo, tem muito para falar. Gratidão pela sua presença, sempre solista. Beijão. Tchau, gente. Bem-vindo ao Centro de Estudos Fênix, uma instituição holística virtual, voltada à reflexão e busca do equilíbrio energético de jovens e adultos. Atuamos de forma gratuita, contando com a colaboração de voluntários e doações. Oferecemos cursos de autoconhecimento e despertar da consciência para adultos e jovens. Grupos de meditação e transmissão da energia Reiki, online e diariamente. Câmara de Ressonância Arcturiana, com atendimento presencial mediante agendamento. Lives semanais exibindo temas instigantes e transformadores. Difusão de conhecimentos através de vídeos e podcasts semanais. Para ter acesso a mais informações sobre as atividades e a participação no Centro de Estudos Fênix, acesse nosso Linktree. Venha fazer parte desta família.